Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Super Canal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado nas redes sociais. Resgatar a história, sendo preciso nos detalhes, não é tarefa fácil. Demanda esforço e constante preocupação em ser fiel aos fatos. E quando todas essas informações têm a finalidade de compor uma obra literária, a responsabilidade é ainda maior. O material deve ser cuidadosamente elaborado, já que poderá se tornar fonte de pesquisas e de consultas. Esse universo despertou muito cedo a atenção do nosso convidado de hoje. Ele está lançando um livro que é fruto de 10 anos de buscas e pesquisas. A obra propõe a se aprofundar nas origens do Evangelho Pentecostal da nossa região. Ele é professor e radialista e conta as histórias da igreja, como a Assembleia de Deus, Presbiteriana e Metodista, desde o surgimento até a consolidação em Caratinga e cidades vizinhas. O material também traz curiosidades e fatos relevantes que envolvem as suas implantações por aqui. Ficou curioso para saber quem é o nosso convidado especial de hoje? Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, Super Canal TV e TV Sistec. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, meu nome é Neto, eu sou do bairro Limoeiro, Caratinga, e eu também estou sempre ligado no programa Começo de Conversa com o Dr. Eugênio Maria Gomes. Um abraço para vocês. Os nossos agradecimentos, nosso abraço ao Neto Ferreira, ele que é funcionário da Coordenação de Extensão. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 0339-8899-2831. Ele nasceu em Vargem Alegre e atua há 14 anos como professor da rede pública de ensino. É formado em letras pela UNEC e também atuou como radialista. Filho de Lourdes Maria de Souza e de José Moreira Filho. É casado há 15 anos com Denise Túlia e pai da Lavínia e do Pietro. Depois de uma extensa pesquisa, está lançando o livro A Semente de Sangue, que fala sobre as raízes e origens do Evangelho Pentecostal aqui na nossa região. Gedelias de Souza Moreira, convidado do Começo de Conversa de hoje. Gedelias, seja muito bem-vindo aqui ao Começo de Conversa, meu irmão. Eu que agradeço, professor Eugênio, por esse momento, por esse dia, estar aqui participando com vocês. Gedelias. De onde saiu esse nome, Gedelias? Vamos começar Gedelias é um isso. nome bíblico, né? Para começar, minha mãe estava lendo a palavra, a Bíblia Sagrada, e ela encontrou no livro de 2 Crônicas e também no livro de Lucas. Na genealogia de Jesus Cristo, consta naquela geração ali o nome de Gedalias. Gedalias, isso. Gedalias. Ela, ao ir ao cartório, ela resolveu, juntamente com meu pai, colocar Gedelias de Souza Moreira. É Gedelias, sou até melhor que Gedalias. É mais Acredito fácil. que até mais fácil. Até fácil para pronunciar. Para pronunciar. E eu prefiro Gedelias do que Gedalias. Tem apelido, não? Fala G. A G. família, carinhosamente, me trata por G. Ô G. E a esposa chama de G também? A esposa fala G. Fala G. Carinhosamente, ela diz G. G ou então meu amor, né? Sim. É porque é assim que elas falam. Você é de Vargem Alegre. Sou nascido em Vargem Alegre. e criado em Vargem Alegre. em Vargem Alegre. Vargem Alegre é a cidade conhecida, né, pela festa do arroz. Isso. Porque no passado produziu muito arroz, né? E também conhecida como a cidade dos médicos. Isso. Terra do Macmillan. Macmillan, Do Roberval. Dr. Reginaldo, Reginaldo. Ney Franco. Ney Franco. É a terra deste povo aí. Terra do Lesbon. Do senhor Lesbon, Marcelino Gonçalves. Foi o primeiro prefeito de Vargem Alegre. É. Depois tivemos o saudoso Rosalvo. Verdade. O Mário. O Poxa. Juninho. E depois, novamente, está à frente da prefeitura, Mário. Tá. Você nasceu e foi criado em Vargem Alegre. E veio estudar em Caratinga? Além de ter nascido, crescido, e até cheguei a casei-me em Vargem Alegre, eu também fiz até o ensino médio na Escola Estadual Reverendo Boanerges de Almeida Leitão. Concluindo, em 2006, eu iniciei
aqui em Caratinga o curso de letras, Muito bem. mas já estava imbuído nesta pesquisa, nesta busca, né, com respeito como tudo começou na cidade das Palmeiras, em Vargem Alegre, Entre Folhas, São Cândido, como que começou o evangelho pentecostal. E você conhece através da história que as Assembleias de Deus, ela nasceu em Belém do Pará, em 1910, por 2 missionários suecos, procedentes dos Estados Unidos, mas chegaram em Belém do Pará em um período da manga, né, um período de novembro mais ou menos, sem saber falar muito bem o português, mas iniciaram o evangelho pentecostal já trazendo os pentecostes. Quando eu explico, as pessoas às vezes acham estranho. É o batismo com o Espírito Santo, Isso. frisado pelos pentecostais. E ao chegar, incomodou muito, porque eles estavam fazendo um trabalho entre batistas. Então eles foram expulsos, a grosso modo a palavra, do meio dos batistas. E ali eles fundaram, a princípio, Missão de Fé Apostólica. Em 1918, que eles decidiram, em uma esquina, lá em Belém do Pará, colocar o nome de Assembleia de Deus. Na década de 30, os nordestinos tomaram, eu uso falar tomar, tomaram à força as Assembleias de Deus da mão dos missionários. Então nós temos isto na história. Isso foi em que década? A chegada das Assembleias de Deus no Brasil foi em 1910. Não, que os nordestinos tomaram. 30. Isso. 1930? 1930. Muito bem. A turma do cangaço já. Sim. Então nós conhecemos aí. Então é em cima, né, desse evangelho forte, né, que vocês conhecem, que o evangelho foi espalhando para os estados, né, São Paulo, Rio. Chegou em Belo Horizonte em 1927 pelo missionário Clímaco Bueno Asa. Ele chega a Belo Horizonte, era um comerciante, e ele chega a Belo Horizonte e implanta as Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus começou em garagem, em cozinha, copa, varanda, debaixo de uma grande árvore, certo? Não foi logo construindo templos. Primeiro foi assim, começou em casas, em garagem, e para chegar a Caratinga, cidade das Palmeiras, foi em 1936 para 37, no período da ditadura, né, que foi até 45. Então esse período forte, pesado, entre os coronéis aqui na região, capitão, né, no período do Omar Coutinho como prefeito, e também um espírita, nós conhecemos a figura de Antônio Teixeira, era um soldado da Polícia Militar, só ele juntamente com a sua esposa, na rua Capitão Paiva, acima da Igreja da Conceição. Ali ele era um policial, veio para dar ordem no período Vargas, em Caratinga. As nossas palmeiras estavam começando a crescer, estavam bem pequenas. E ele inicia um trabalho dele de pregar o Evangelho. O trabalho era um trabalho muito... policial. Ele era um policial e aproveitou da situação de ser um policial, ele começou a evangelizar. Tá, mas ele era das Assembleias de Deus. Mas não era pastor, não era presbítero. Era um membro da igreja. Era um membro, e ali ele distribuía folhetos, ele cantava os hinos da harpa, porque os hinos da harpa cristã eram só 24 hinos. Isso de uma igreja que tinha surgido há pouco tempo, quer dizer, aqui no Brasil tinha surgido em 18, nós estamos falando em 35. Pois é, então ela estava muito nova, estava no seu nascedouro. Né? E nós conhecemos a figura dele, que ficou pouco tempo aqui, mas com a questão até mesmo da linha férrea, que foi inaugurada em 30 aqui, a questão mesmo do café, a questão até mesmo do início da Rio Bahia, né? Como assim posso dizer, foram migrando pessoas para Caratinga. Isso. Caratinga era uma cidade muito conhecida em toda a região. Né? Não sei qual foi o governador que mencionou como a gema. Caratinga também porque estava no eixo da Rio Bahia. Estava no eixo da Rio Bahia. Então, assim, foram muitas famílias que vieram para Caratinga e que aderiram ao ministério das Assembleias de Deus. O primeiro trabalho pentecostal foi das Assembleias de Deus. O primeiro trabalho evangélico foram dos metodistas. Depois, em 19 para 20, foi da presbiteriana. Deve-se muito à família Leitão, né? Ali na rua João Pinheiro, juntamente com Feliciano Miguel Abdala
que era também um presbiteriano, bem próximo ao casarão do Dr. Agenor Ludigero Alves. Então, tudo isso, tá, é um trabalho que iniciou? Sim, mas tem um envolvimento político, social, tá? Isso tudo está nos livros que você eu fiz ele foi bem sintetizado. Eu não sou Graciliano Ramos para conseguir sintetizar os 13 capítulos de Vidas Secas, mas eu fiz, sabe? É um professor e é um pesquisador. É um pesquisador. Né? Então, nas primeiras partes... Deixa eu mostrar aqui para... perfeitamente. Nós já estamos falando do livro que você está lançando. Essa arte que o Edra que fez? Pois é, ficou perfeita. É bonita, né? Maravilhosíssima imagem que o Edra fez para este livro. Eu fiz questão de apresentar para ele várias fotos. Eu pedi para que ele voltasse ao passado, que quando uma pessoa fosse adquirir a obra, lembrasse daquela igrejinha, lá do rincão, lá do sertão, lá do bairro, lá de um córrego. É por isso esse microfone aqui. É uma corneta. É uma corneta. Mas é por aqui que eles faziam contato com o povo. Interessante, o horário. Interessante que em Vargem Alegre... Oculta tantas horas, ou então, antigamente eles usavam para anunciar mortes, inclusive, velórios. As notas de falecimento, perdeu, achou, ganhou, né? Era feito como nota de falecimento, era muito usado na corneta da igreja. Em Vargem Alegre aconteceu um fato assim, de um policial, admiro por ser policial. Ele ficou ignorante com o barulho da corneta da igreja. Incomodou, né? E tirou satisfação com o pastor Teófilo Ribeiro de Freitas, na década de 70. E o pastor ficou chateado, porque apresentou a ele o alvará para o bom funcionamento, e mesmo assim ele achou que estava atrapalhando ele assistir às novelas da tarde. E não ficou só até aí, disse para o pastor que se ele continuasse ligando a corneta de manhã e à tarde, ele ia dar uns tiros na corneta da igreja. Isso foi assim, sabe, para nós lá. Eu coloco como perseguição. Eu coloco que os crentes no passado, Eugênio, eles eram muito discriminados, eram chamados, entre aspas, de povinho. Era aquele povo afastado. Eu imagino, deixa eu te falar. E eu quero voltar nesse assunto, que eu acho ele muito importante. Eu preciso fazer um intervalo, porque o nosso primeiro bloco foi embora. Você não saia daí, a conversa está muito interessante. Nós estamos com um bate-papo aqui sensacional com Gedelias de Souza Moreira. Ele que é professor e autor do livro A Semente de Sangue. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o começo de conversa, hoje recebendo a visita do professor e radialista Gedelias de Souza Moreira, o G, que lançou recentemente o livro A Semente de Sangue, que conta a história da implantação da Igreja Assembleia de Deus e de outras igrejas evangélicas em Caratinga e região. O livro é esse aqui, e ele pode ser encontrado nas livrarias evangélicas de toda a região aqui de Caratinga. Nós terminamos o primeiro bloco, Gedelias, e você está falando sobre o soldado que queria dar um tiro lá, não sei se chegou a dar o tiro na... Ele falou, ameaçou. Ameaçou dar um tiro na corneta da igreja. Queria aproveitar para pegar esse gancho. Certo. Sobre essa dificuldade, eu fico imaginando, porque nós estamos falando de muito pouco tempo, dentro de uma história que algumas igrejas já estavam consolidadas, né? E que desafio foi esse, quer dizer, da Assembleia de Deus conseguir, por exemplo, chegar em Caratinga. Aqui em Caratinga nós temos como referência o Pastor Ari. O Pastor Ari é a grande referência, né? 43 anos à frente do trabalho. Do trabalho. Né? Agora, eu queria saber desse desafio que foi, quer dizer... Foi muito sofrido. Foi sofrido? Foi muito grande. Mas entre os evangélicos não tem essa facilidade de um facilitar para o outro, não? Chegou uma situação a acontecer em Braúnas, perto de Belo Oriente, de um sepultamento da irmã Joana, que ao chegar com o corpo para ser sepultado, o coveiro não quis sepultar. Aconteceu em Braúnas. Em Passadez, que pertence a Bom Jesus do Galho, também aconteceu com uma jovem por nome de Noemi, que ao chegar com o corpo para ser sepultado, o coveiro também não quis. Porque era da Assembleia de Deus? Porque era crente. Era crente? Porque era crente. Não era porque era da Assembleia, não. Entendi. Porque era crente. Aliás, você conhece Fernando Tourinho?
Já ouvi falar em Fernandes Fernandes Tourinho. Tem 2 cemitérios. Um cemitério de católico e um cemitério de crente. Isso é um absurdo. Né? É um absurdo. E com a irmã Joana aconteceu muito interessante quando você falou que não tinha. Nós sempre tivemos pessoas influentes na política, que gostam. Tivemos sempre soldados como o pastor José Alves Pimentel, que é uma árvore frondosa para Ipatinga, para o Vale do Aço. José Alves Pimentel era policial militar. O Antônio Teixeira, aqui em Caratinga, era um policial militar. Mesmo sendo, eles chegaram a tomar couro na praça. Estavam pregando com a Bíblia, chegou um, desceu o chicote, a Bíblia espalhou, não sei para onde foi, a gravata, e bateram no pastor José Alves Pimentel. Pastor Benevenuto de Araújo foi pastor presidente em Caratinga por 2 gestões. Ele, no final da vida, estava com o corpo todo doído, de tanto couro que ele tomou para pregar o evangelho. Jogavam pedras nos templos, passavam fezes de animais na fechadura da igreja. Isso não impediam da de... Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus. Impediam de fazer batismo nas águas que eram feitas no rio, que é por imersão, né? Então, quando ia para batizar, eles impediam. Soltavam foguete na hora que eles estivessem orando, ou cantando, ou louvando, porque os pentecostais, eles fazem barulho mesmo. Eles gritam, eles batem palma, eles batem o pé no chão. Mas hoje a Igreja Católica tem a carismática. Tem a carismática também que faz. E a naquele tempo foi assim. É tanto que a Sadida, a irmã Sadida, é um nome para Caratinga. Ela é sogra do irmão João de Deus de Santana. João de Deus de Santana é uma relíquia das Assembleias de Deus hoje em Caratinga. Um grande conhecedor da Bíblia. E a Sadida, ela ganhou até um título do grupo espírita aqui de Caratinga por mais de 1000 partos que ela realizou. Ela tinha pensão e por ela ter feito muito pelo social, ela conseguiu angariar esses dotes, esses valores. E era uma assembleiana da Gema. Era uma pedra 90 das Assembleias de Deus da rua Princesa Isabel, número 52, aqui no centro de Caratinga. Sempre a Assembleia de Deus foi ali. E quando perguntavam, ou quando eu ia perguntar o porquê, eles me disseram que sempre o centro foi jogado mais para o lado do sindicato, Entendi. mais para o Santa Cruz. Por isso que eles decidiram colocar o templo sede na Princesa Isabel. Passaram por Caratinga vários pastores, vários obreiros, e todos eles foram perseguidos. Todos eles sofreram duras perseguições, porque no início foi com truculência. Por isso que eu joguei a semente do sangue. Pois é. Você lembra da situação lá do Coliseu em Roma? Eu sei, mas eu queria saber, quando você fala em perseguição, é perseguição em relação especificamente à igreja. Para não deixar mas a igreja católica ou é só católica ou os outros evangélicos? Não, era mais, vinha mais dos católicos. Dos católicos. Era, eu falo isso... Nós estamos falando de quem? De Monsenhor Rocha? Podemos colocar esta figura porque ela é emblemática para Caratinga, mas tem algumas histórias que eu conheço dele que ele também defendia. Quando uma certa vez estava passando um grupo de irmãos perto da pensão da Cota Tavares, os nossos remanescentes aqui em Caratinga devem lembrar. Da Cota Tavares era pensionista, próximo ali hoje à Praça do Relógio. E ela escutou este sacerdote dizendo bem dos evangélicos, falando bem dos assembleianos que estavam surgindo aqui na década de 40. E o nosso primeiro pastor foi José Gonçalves de Oliveira. Veio de Belo Horizonte para cá em 37 e ficou por 9 anos. Depois voltou e ficou só 1 ano. Tivemos Geraldo de Freitas. A turma boa. Tivemos o pastor Geraldo de Sales, que não sei se você já ouviu falar. Temos até uma casa aqui. A casa hoje ganha-se o nome, né, de Lar dos Idosos. Pastor Geraldo. Pastor Geraldo. Foi uma figura maravilhosa. A igreja até hoje tem saudades do pastor Geraldo de Sales. Ele tem até uma filha que ainda reside ali na Professor Olinto, pertinho da sede das Assembleias de Deus. Essa relação hoje, ela é uma situação resolvida, hoje, né? Claro. Hoje nós estamos mais civilizados, as pessoas respeitam, né? Somos respeitados pelo Estado. Né? No passado não éramos, hoje eles gostam do voto, né? Hoje eles pedem ajudas, né? Recorrem aos cristãos, aos evangélicos, mas no passado foi com muita truculência. Mas você como professor e é um historiador,
É bom te tocar nesse assunto. Acho que é uma oportunidade boa para Sim. isso. Nós temos bancada de evangélico hoje, quer dizer, o Congresso Nacional tem a bancada dos evangélicos. A igreja, ela se posicionou politicamente. Antes ela não se posicionava. Isso é como forma de estar no poder? Sim. É? Sim. Ela sempre galgou isso. A igreja sempre almejou isso. E ela viu que não tinha como, outra saída. É bom ou ruim? Não é ruim, não. É bom. Não? É bom? É bom. Eu vejo como bom, porque quando eles precisam, eles têm apoio. Porque a igreja, ela ia sofrer muito com muitas leis que hoje estão chegando. Mas em contrapartida, você não A questão da lei você do não olha com ensino, preocupação a questão, por exemplo, do Estado laico, de o Estado ser laico Sim. e as pessoas quererem dirigir um Estado com base na religiosidade? Muito bem. Isto é uma preocupação, eu como um professor, né, não como comportando aqui como um cristão, com certeza. mas como professor e de ter uma certa perspicácia, né, com a respeito às leis, e de não ficar uma questão totalmente religiosa. Isso, eu estou te exatamente. entendendo a sua colocação. Então, é preocupante sim, e já até ouvi muitas críticas nesse sentido aí, de muita religiosidade. Vivemos em um país laico. Com certeza. Né? O Estado é laico. E o Estado também é laico. O Estado é laico, as pessoas têm que poder professar a fé. De professar qualquer a uma que fé, seja, né? Qualquer uma que Espírita, seja. o evangélico, o católico, o bandista, isso não importa. E como eu respeito. É. Como eu respeito todas elas. E vejo assim, sabe, como é que é melhor do que abrir um boteco. Ou uma porta de fumo. Não é? Não é? Não é? Com certeza. Eu achei muito interessante a sua pesquisa. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu quero voltar agora no cerne da pesquisa do livro. Ela começou em Vargem Alegre. Você começa a sua pesquisa aí em Vargem Alegre? E vem para aqui ou é daqui que você... Muito bem. A pesquisa, Não, eu tive que fazer um mapeamento. Você vai fazer, nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. Obrigado. Você não sai daí, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente segue com o nosso bate-papo com o escritor Gedelias de Souza Moreira, que fala sobre o livro de sua autoria, A Semente de Sangue. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro bloco do Começo de Conversa, hoje recebendo a visita de Gedelias de Souza Moreira, autor do livro A Semente de Sangue, e que fala da implantação de igrejas evangélicas na região. Gedelias, 10 anos de pesquisa. 10 anos de muita pesquisa. Muita pesquisa. De muitas viagens, de muitas entrevistas. Eu colhi depoimentos, né, de pessoas que já não estão entre nós. Pessoas que ao terminar de dar entrevista, assim, pode escrever. Que bacana. Tem outros que não gostam, né? Olham para o teto, olham para o chão, que estão mentindo, né? Mas aqueles que olham nos olhos e que respondem, né, com muita convicção, eu anotei. Bacana. E ao terminar, eu quero comprar, eu quero adquirir. Mas estão já no outro Oriente. Que pena. Por conta da idade, com mais de 90 anos, né? Eu tenho muitos nomes que eu menciono aí. Mas colaboraram com o livro, Colaboraram com depoimentos. Bacana. Por conta do tempo, que eu fiz uma linha de tempo. Como é que você, 1910, você mapeou, como é que mapeei, você fez isso? fiz um mapeamento, 1910, 1927, 37, voltei aqui em Caratinga no período de 19 para saber um pouco, né, da história política, religiosa, e colhi informações da Igreja Presbiteriana Batista e o meu cerne mais voltado para as Assembleias de Deus, Muito bem. por conta da origem, né, por eu ser um assembleiano. Então eu dediquei mais à pesquisa dessas Assembleias de Deus. E que começou com a irmã Carneira. Irmã Carneira foi a primeira a se render juntamente com seus filhos. Ela estava subindo em uma noite fria na rua Capitão Paiva e ouviu os louvores sendo entoados por Antônio Teixeira. Ela resolveu entrar e lá naquele momento ela resolveu ceder. O Antônio Teixeira, que é o policial. Era o que iniciou o trabalho. Aquele policial que... O policial. E nem era pastor. Que não era pastor. E ficou pouco tempo na cidade. Bacana. E a Isabel Sena, que é até a mãe do Nelson Sena, foi também uma das primeiras também, né? A Sadida, Laurinda, Horácio, o irmão português, tratava-o de ungido, né? E os primeiros trabalhos fora de Caratinga foi no córrego do Feijoal. Nós temos o córrego do Feijoal em Sapucaia.
e temos também no córrego de Ubaporanga. Só que este córrego feijoal é de Sapucaia, lá entre a família dos Ilhéus. Muito bem. Começou o trabalho também das Assembleias de Deus lá. Lá em Vajalé vai Em chegar 39, quanto? 39. Em 39 chega em uma vila, em um lugarejo que pertencia a Entre Folhas. Vajalegre pertencia a Caratinga, mas pertencia ao distrito de Entre Folhas. Vajalegre não era nem distrito. Em 39 estava na política em Vargem Alegre o capitão Inhotti, conhecido pela história. Isso. Ele ajudou a construir o primeiro templo na Avenida Cândido Machado. Em 39 pela família Gama. O Clinton era adolescente, pai do Dr. Mac Miller, e ele batizou e passou a congregar lá e tudo. Depois foi impedido por questões de bola. Ele até comentou antes de falecer isso para mim. O Clinton, a Maria Antônia, a Nilza, a família do Gama e Maria Pedreirinha. Foram os que iniciaram o evangelho pentecostal em Vargem Alegre. Depois foi o trabalho se estendeu para Pozo Alto, para a família dos Franco, em São Cândido. E hoje temos um grande templo e muitos crentes. Qual que é o número de fiéis da Assembleia? Tem uma ideia na região? Bom, hoje a Assembleia de Deus tem netos, bisnetos, tataranetos. Por ela não ter uma patente, eles tomam emprestado o nome das Assembleias de Deus. Tomam. Infelizmente isso acontece. Né? A Assembleia de Deus de Caratinga pertence ao Ministério do Pastor Ari. Hoje em Vajalé deve se comportar um número de 450 membrados. Muito bem. Mas é porque a pessoa resolve... Mas hoje tem outras portinhas lá. Desculpem-me dizer portinha. Tem outras igrejas que se abriram com o nome das Assembleias de Deus. Eu te fazer essa pergunta, quer dizer, o que é o estopim dessa abertura de várias portinhas? Muito bem. Porque vem a igreja 1, 2, 3, reformada, renovada. Isso é uma questão mesmo de discórdia. Discórdia interna. Interna, do estatuto. Muitos têm muita vontade de ser obreiro, ser consagrado. E o ministério tem os seus critérios para consagrar. Né? Não é só ter curso de teologia. A Assembleia de Deus é muito séria. Ela é muito séria. Né? Os pastores no passado não andavam sem camisa de manga comprida. As irmãs não poderiam ver nem o joelho delas. E sempre uma roupa por baixo da outra. O rádio era proibido, ouvir o rádio. A TV depois foi proibida de assistir TV. E foram muitos que eles usavam a expressão excluído da igreja. Hoje não pode mais usar essa palavra excluído. Tá, mas essas regras também, elas já foram amenizadas, né? Com certeza. Essa questão da roupa, por exemplo, eu lembro mesmo, das meninas com a roupa lá embaixo. Eu sempre... O cabelo preso. Não é cabelo preso e não poderiam cortar, não poderia pintar o cabelo, não podia pintar as unhas. E isso foi quebrado. Isso foi quebrado. Foi quebrado. Foi quebrado mesmo, inclusive na igreja de Caratinga, na igreja. Sim, hoje nós temos... Sim. Os irmãos hoje, né, são elegantes, né, tem muita higiene, né, muita performance. E são pessoas que entendem que isso aí não é salvação. A salvação não está em cima de costumes, doutrinas aplicadas por homens. Mas de ações, né? Mas de ações. Bacana. Né? Então eu gosto de pegar sempre por esse lado aí. E nós temos muitas pessoas aí que fazem um trabalho social, pessoas humanas, né, e que entendem o porquê de tudo isso. A sua família é toda... São assembleianos. Mas eu tenho... a sua esposa, inclusive, seus filhos estão na... Sim, na somos na escola bíblica dominical. Bacana isso. É interessante, Eugênio, que todos os professores, diretores, superintendentes de ensino, eles gavam, eles esnobam isso, que as crianças dos crentes, eles têm mais facilidade ao ingressar na escola por conta da escola dominical. Já começam ali. Já começam. As primeiras letras. A questão história, do ouvir, cantar, a dramatização, a mímica, Bacana, o louvar também. Então eles chegam mais espertinhos na escola. Muito bem. Gedelise de Souza Moreira, G. É o G. Foi um prazer muito grande receber aqui. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Você vai ter aí alguns minutos para você fazer as suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também para os nossos internautas. Eu gostaria de agradecê-los, aqueles que me acompanham, que me assistem, nesta hora no programa do Dr. Eugênio, Começo de Conversa.
É sempre um prazer falar de histórias e de histórias verídicas que marcaram as veredas do tempo. Essa história silenciosa. Resolvi decidir escrever A Semente do Sangue, uma obra que retrata, que ilustra a história das Assembleias de Deus em Caratinga e toda a região, como também dos presbiterianos e dos batistas. Eu quero agradecer a todos que participaram de uma forma muito positiva, foi muito linda, ali na Câmara Municipal de Vargem Alegre, quando eu fiz o lançamento deste livro, deste Cicerone, desta obra que eu gostaria que você pudesse ter acesso, encontrando nas livrarias da nossa cidade A Semente do Sangue. E mais, o meu muito obrigado. Gedelias, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Bacana demais, a história é muito bonita, a história muito bem contada, vou ler o livro com alegria. Você vai fazer a gentileza aqui, enquanto eu me despeço, de fazer uma dedicatória aqui para mim, por favor. Faço questão. Agradeço. Faço questão de ler e de guardar. Tá bom, meu sim. irmão? Muito obrigado. E você que acompanhou o começo da conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.